Estamos na lição número 4 e o título da lição é Ser e Fazer. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o livro de Tiago e especificamente nessa semana estamos recapitulando o capítulo 1, verso 22 até o verso 27. E para poder comentar esta lição está conosco o Dr. Wilson Paroski, que é o professor de teologia aqui na Universidade de UNASP, Engenheiro Coelho, em São Paulo. Bem-vindo, pastor Paroski. Obrigado, pastor. Vamos a começar pedindo a bênção de Deus para nosso momento de estudo. Por favor, pastor Paroski. Pois não. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez rogamos a Tua bênção no estudo da Tua Palavra. Que este estudo possa ajudar-nos individualmente e ajudar-nos também a sermos uma bênção entre aqueles com quem entramos em contato. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Domingo 22 de julho de 2012 foi o grande dia. Alicia Trott estava pronta. Durante meses e anos, a professora de enfermagem de 28 anos de idade da Universidade do Sul de Maine vinha treinando para o famoso evento esportivo de triatlon. Em aquele lugar que era o Lago Place, em Nova York, aconteceria aquela competência. Durante a cansativa competição, atletas dos Estados Unidos testam sua velocidade e resistência através de uma prova de natação de 3.860 metros. E isso nas geladas águas do Lago Mirror. Seguida de um percurso de 180 quilômetros de bicicleta ao longo dos elevados picos da montanha de Adirondack, que é aquele lugar onde ela estaria competindo. Terminando com sua corrida, ela teria que percorrer 42 quilômetros pelas montanhas ao redor do lago a pé. Pouco antes das 7 da manhã, Alicia entrou no Lago Mirror. Ela estava muito ansiosa, ela e todos os demais participantes esperavam todos qualificar para um dos 50 lugares cobiçados para o campeonato mundial que aconteceria em Ironman, em Hawaii, em Kona especificamente. Que este seja o melhor dia de sua vida, gritou o locutor que estava transmitindo aquela competência. E finalmente foi dado o tiro de largada e mais de 3.000 atletas agitaram as águas do Lago Mirror. 11 horas depois, 11 horas e 47 minutos e 28 segundos exatamente depois, Alicia cruzou a linha de chegada, obtendo o terceiro lugar na sua categoria por idade. Ela se classificou para o Campeonato Mundial de Kona. Assim que familiares e amigos cercaram Alicia e em aquele êxtase com a vitória e a qualificação para o Campeonato Mundial. Então, quando ela parou, perguntou, quando será Ironman em Kona? Perguntou assim para saber, ansiosa. E alguém respondeu, 13 de outubro. Quando foram a ver o calendário, aquele dia era sábado. Assim que Alicia pareceu parar de se alegrar, mas depois ela concordou, embora se mantivesse em silêncio. Alicia sabia que ela tinha que fazer uma decisão clara e definida, sem tristezas. Ela não iria para Kona porque era adventista e aquele dia seria sábado. Reconhecer que alguém que pode ser salvo, a reconhecer que aqueles que são salvos pela graça e colocam sua fé totalmente em Deus, devem praticar a palavra de Deus com alegria. Esse será nosso foco. E agora vamos passar à segunda parte do nosso esboço. Vamos falar de dois assuntos nesse nosso momento de compreensão. Reconhecer, o reconhecimento em primeiro lugar, e em segundo lugar falaremos sobre praticantes da palavra, que é o ênfase desses versos que leremos. Então, Tiago disse que precisamos ter melhor visão de nós mesmos, né? O que significa isso? Precisamos nos conhecer melhor. E é interessante que Tiago usa a analogia do espelho, não é? Ele diz aquele que é ouvinte e
mas não pratica a palavra, é semelhante a um homem que contempla num espelho seu rosto natural. Tiago 1, 23. Pois a si mesmo se contempla e se retira e logo se esquece do que viu. Os espelhos na antiguidade não eram como o de hoje, eram um latão polido. Eles não permitiam uma visão tão perfeita como os espelhos modernos. Então era fácil, a pessoa não se via muito bem e ela poderia se esquecer facilmente daquilo que ela havia visto, por não ter se visto muito bem. O ponto de Tiago, acredito eu, é quando nós não colocamos em prática aquilo que nós conhecemos, nós esquecemos facilmente. O ponto é colocar em prática aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós cremos. Quando exercitamos isso, nós estamos fazendo como o homem que se conhece a si mesmo. Ficamos mais autênticos, né? Exatamente. E quanto mais praticamos, mais perto estamos de Jesus, mais clara será a nossa visão de nós mesmos também. Exatamente. Né? E esse é o ponto, praticantes da palavra. Em inglês, me permita, pastor, Sim. existe até um ditado que diz practice makes it perfect, significa a prática aperfeiçoa. Sem dúvida. A prática aperfeiçoa. Agora então, qual é a diferença entre os que praticam, os praticantes da palavra e os que creem na palavra? A diferença é muito grande. Não importa quão profundo seja o nosso conhecimento da palavra, nós estamos lidando com assuntos espirituais que têm uma implicação muito grande na nossa vida. Então, quando nós apenas conhecemos, mas não praticamos, isto significa que estes ensinamentos, a palavra, não foi internalizada. Não foi internalizada. Ela é superficial em nossa vida. Um médico, por exemplo, pode dizer ao seu paciente para não fumar, quando ele mesmo fuma. Não tem poder, né? Suas palavras não exercem muita influência. Não há comprometimento. O cristão tem que se comprometer com a palavra. Ele tem que conhecer e ele vai conhecer realmente quando ele a coloca em prática. Quando ele é um praticante da palavra. É né? um praticante da palavra. Somente assim ele vai realmente demonstrar um conhecimento pleno e um conhecimento pleno do poder da palavra. Agora uma pergunta, o que é mais perigoso ou qual é pior, o que vem de adentro ou o que vem de afora? Que é o que compromete mais nosso crescimento espiritual? Eu acho que nós corremos riscos de todas as formas, e há tentações que vêm de fora e tentações que vêm de dentro, mas as que vêm de dentro, porque elas correspondem aos nossos pontos fracos. Se nós não nos conhecemos a nós mesmos perfeitamente, se não permitimos com que esta palavra penetre e transforme nossa vida, as nossas deficiências espirituais, nossas inclinações pecaminosas podem se tornar um grande obstáculo em nossa vida. E a parecer, se não tivéssemos nenhuma tentação ou provação de afora, essa concupiscência que fala ali Tiago, que vem de adentro, parece que termina finalmente estragando a vida espiritual, né? É exatamente quando a tentação que vem de fora, ela encontra eco em nossa natureza pecaminosa, que ela é potencializada, que o risco é muito grande de essa tentação se tornar um pecado, nós concebermos o pecado e assim ele ser consumado em nossa vida. Por isso é que ao longo destas lições, Tiago fortalece muito cuidado da mente, cuidado do coração, através da palavra de Deus, porque é um assunto que se nós não mantemos dormido, né, como um leão dormido, ele pode estragar toda a nossa vida espiritual. E de nosso coração fluem os pensamentos, as coisas boas e as coisas más. E Deus permita reavivar dentro do nosso coração, um coração limpo, como disse David, crea em mim, o Deus, um coração limpo, novo, renova cada dia um espírito recto perante de ti. É um desafio grande. Agora, Tiago fala um pouco também acerca da lei da liberdade, como que essa lei
que pode ser um instrumento de morte, um instrumento de vida, enfim. A que se refere a lei da liberdade? A lei da liberdade, neste contexto, talvez seja uma referência à palavra de Deus e, mais especificamente, à lei que nós encontramos dentro da palavra de Deus. No versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E então, no 25, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo apenas um ouvinte negligente, mas poderoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esta lei que está na palavra, quando nós colocamos em prática, ela nos liberta desta concupiscência, ela tem poder para manter as inclinações pecaminosas sob controle. É verdade que transformação completa somente na volta de Jesus, mas a palavra tem poder para manter nossa natureza pecaminosa sob controle. Amém, por isso. E para terminar, o que significa guardar-se incontaminado do mundo? Ali a expressão do verso 27, Tiago 1, 27. Eu acho que é estar no mundo, mas sem pertencer ao mundo. Nós estamos no mundo. Jesus orou para os seus discípulos, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, não temos como evitar isto. Mas nós podemos ser guardados ou guardar-nos incontaminados do mundo que nos cerca. De que forma? Pelo poder da palavra, praticando a palavra, praticando a lei, que é uma lei da liberdade, liberdade em dois sentidos. Ela é uma lei da liberdade porque ela preserva o verdadeiro sentido da vida. E ela é uma lei da liberdade porque quando colocamos esta lei em prática, somos libertos também da pressão, da força da concupiscência que existe em nosso coração. A ênfase de Tiago não está só em fazer, está em ser. E isso está ligado com fazer. Vamos a passar a penúltima parte do nosso esboço, que é a aplicação. Ser e fazer são elementos inseparáveis. Ser praticante se refere a um contínuo estilo de vida de obediência. Ser é ter a Deus e fazer e deixar que Ele faça em mim sua boa vontade. Isso é algo muito diferente de seguir regras, como aconteceu com um jovem rico, né? Exatamente. Ele apenas estava seguindo regras, não estava sendo o que Deus queria que seja. Fazer sem ser é legalismo. Querer ser, pretender ser, sem fazer, não passa de uma religião intelectual, uma religião de um mero assentimento intelectual. Pensem nisso. Como é que tua vida reflete esse pensamento? Em segundo lugar, o maior problema em relação ao pecado não é o que está no exterior, mas o que está dentro de nós, no coração. E aí que ocorre a verdadeira batalha. Por isso é tão importante conceder essa luta a Deus. Ele lutará e vencerá por nós. Concede-lhe cada dia o teu coração para ser vitorioso. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Paulo enfatiza que somos recriados em Cristo Jesus para boas obras. Isso está em Efésios capítulo 2, verso 10. Tiago destaca também os órfãos, as viúvas, como os que mais precisam de nosso amor e cuidado. Do ponto de vista mundano, não faz sentido concentrar-nos nos recursos em quem não pode devolver nada à sociedade. Mas do ponto de vista de Deus, é precisamente nossa maneira de tratar os excluídos e rejeitados pelo mundo que revela se somos verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. O que lhes parece se nesta semana essa prática da fé, do que somos verdadeiramente por dentro, possamos expressar em práticas como serviço, como ajuda, como inclusive levar a palavra e ministrá-la perante os demais. Isso vai fazer uma grande diferença na vida de cada um de nós. Pensem nisso. Se só eu
leio minha Bíblia, se eu me guardo do mal, mas se isso não pode ser expressado para ajudar alguém, esse amor vai parar de progredir. Vamos a praticar a palavra de Deus. Oremos. Querido Pai, queremos, Senhor, praticar Tua palavra com outras pessoas. Ter alguns hábitos totalmente desprendidos de egoísmo, concentrados em nós. Assim como o Senhor veio buscar, salvar e servir nesta terra, nós queremos refletir esse mesmo caráter Teu. No nome de Jesus. Amém.